Um início de partida trágico, o Charlotte Hornets é atropelado pelo Orlando Magic e com isso dá adeus à temporada. Essa última partida de play-in que definiria quem pegaria a oitava vaga acabou sendo definida e com um atropelo do Orlando Magic vencendo por 121-90, uma margem superior a 30 pontos, o Charlotte, que era um time que empolgava pra caramba, eu tava torcendo para esse time do Hornets chegar longe, é atropelado e com isso dá adeus à temporada. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Bom, já bora começar vendo os destaques do Orlando Magic. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho também para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Vale destacar também com essa vitória, o vencedor deste confronto, né? Enfrenta o Detroit Pistons, então o Orlando Magic irá enfrentar o Detroit. Olhando aqui pelo lado do Orlando Magic primeiro, o cestinha do Orlando foi o Paulo Banchero e fez uma grande atuação. O Banchero jogando mais ou menos 32 minutos, e isso é um ponto, né? O Orlando Magic em um jogo que poderia ser muito tenso, até porque o Charlotte chegou em um momento melhor, passando mais confiança. Tanto é que o Orlando jogou este jogo porque tinha perdido para o Philadelphia 76ers na partida anterior, e em contrapartida o Charlotte jogou esta partida porque eliminou o Miami Heat. Então contextos onde o Charlotte veio confiante e o Orlando meio com uma desconfiança de fato sobre o que esse time do Orlando iria fazer no jogo, né? E o Orlando surpreendeu, foi muito superior. Então venceu e ainda poupou muito dos seus titulares, em questão de minutagem, né? Então o Banchero em 32 minutos fez 25 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Ainda teve 2 roubos de bola e um bloqueio. Grande jogo do Banchero. Jogou demais, várias enterradas também. O Franz Wagner teve 18 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Jogou basicamente 25 minutos. Ainda pegando ritmo de jogo muito longe do Franz Wagner de uma temporada, 2 temporadas atrás. O nível dele está mais baixo por conta do tempo de lesão que ele ficou parado, né, retomando por agora. Então não é um Franz Wagner próximo do auge dele, muito pelo contrário. Mas é um cara que é muito bom, né? Vamos ver se nesses playoffs ele consegue cada vez mais pegar ritmo de jogo e ajudar esse time do Orlando. O Wendell Carter Jr. teve 16 pontos e 6 rebotes, grande jogo dele. O Desmond Bane, que tinha feito uma partidaça contra o Philadelphia, sendo inclusive o cestinha do jogo, dessa vez foi apagado. Ele fez apenas 13 pontos e 7 rebotes, não deu nenhuma assistência por sinal, e teve 4 de 14, né? Ele saiu de o principal jogador do Orlando e talvez o único que tenha jogado bem contra o Philadelphia, para uma partida onde ele foi muito mal contra o Charlotte Hornets e acabou não fazendo falta, né? Para sorte do Orlando Magic, essa atuação abaixo do Desmond Bane não pesou. Que nem eu falei, 4 de 14 nos arremessos, muito mal, né? Fechando os titulares, o Jalen Suggs, que até acabou ejetado, teve 12 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Vindo do banco, o Jamal, né? Jamal Ken teve 9 pontos, o Anthony Black teve 7 pontos e 5 rebotes, o Bitadze teve 7 pontos, o Tristan da Silva 5 pontos, o Penda 4 pontos, o Howard 3 pontos, o Richardson 2 pontos, o Mo Wagner, que é o irmão do Franz Wagner, ficou zerado, e o Jevon Carter, aliás, ficou zerado também. Então, assim, o Orlando venceu e ainda poupou, né? A gente vê a comparação de outros jogos equilibrados que tiveram nesse play-in até agora. É um padrão de quase todas as equipes utilizar 3, 4 bancários e é isso. O Orlando aqui usou o que, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utilizou 9 bancários, cara. E o padrão vem sendo utilizar 3, 4 jogadores, né? Mostra muito do que foi o jogo. De fato, o Orlando passou o carro. Essa que é a real. Vale destacar o início da partida, que nem eu falei no início do vídeo, foi o que moldou o jogo, né? Então, por exemplo, o primeiro quarto terminou 38-16 para o Orlando Magic. Só no primeiro quarto o Orlando abriu mais de 20 pontos de margem, né? No segundo quarto ficou 30-21, mais uma margem muito grande. O Orlando controlou uma margem de 30 pontos o jogo inteiro, cara. O terceiro e o último quarto até terminaram empatados, ambos por sinal. Mas esse início tão ruim do Charlotte Hornets custou muito caro. Os destaques aqui do Charlotte.
LaMelo Ball em 24 minutos fez 23 pontos e 5 assistências, não foi um jogo ruim dele. Miles Bridges ficou com 15 pontos, mas apenas 1 de 6 nas bolas triplas. E olha que foi uma cesta quase que do meio da quadra, mas só acertou ela também. O Brandon Miller, 14 pontos, foi até bem, matou 4 bolas triplas, mas não conseguiu ser protagonista desse time. Com o Knipple, cara, o Knipple nesse play-in foi uma decepção, tá? Porque ele já tinha ido mal contra o Miami Heat, e aí dessa vez, jogando meia hora, fez apenas 11 pontos, tendo 3 de 10 nos arremessos, 1 de 6 nas bolas triplas. Com o Knipple, que é muito bom jogador, teve uma atuação patética nos 2 jogos do play-in. E isso é bom pro Cooper Flag, né? Nessa disputa para o novato do ano. O Knipple estava em uma equipe mais encaixada, jogou muito bem na temporada regular. Em contrapartida, o Cooper Flag estava jogando bem, só que jogando bem sozinho no time do Dallas Mavericks praticamente. Então a decisão final para ver quem vai ser a revelação da temporada é um cara que destruiu em um time muito ruim, como é o Cooper Flag no Dallas Mavericks, em comparação com um cara que era importante, mas não era o grande nome do time, que foi bem na temporada regular, mas na fase decisiva, na pós-temporada, pipocou, como foi com o Knipple no Charlotte Hornets. Então, de fato, essa forma como o Knipple desapareceu nessa fase mais decisiva da temporada, acho que pode interferir com que o Cooper Flag seja eleito o novato do ano. Fechando os titulares, Moussa Diabaté teve 2 pontos e 8 rebotes. Vindo do banco, o Zion James teve 6 pontos, Kobe White apenas 4, sendo 1 de 5 nos arremessos, ele que é fundamental para esse time, muito, muito apático dentro do jogo, ele foi. O Salum teve 4 pontos, Kalkbrenner 2 pontos, Pat Connaughton 2 pontos, o Tillman, que era do Boston Celtics, trouxe uma dose de experiência para esse time, fez apenas 2 pontos, o Three-Man, que ficou um bom tempo parado, retomou recentemente, e é bom jogador, fez 2 pontos. O McNeely, 2 pontos. Grant Williams, 1 ponto. E o Josh Green ficou zerado. No geral, o aproveitamento de arremessos do Charlotte foi de 34%, muito baixo. E de bolas triplas, que é o principal ponto desse time, apenas 27%. De fato, o aproveitamento em bolas triplas do Charlotte foi bem abaixo. E com um início horroroso de jogo, o Charlotte Hornets praticamente no primeiro tempo de partida já deu adeus à NBA essa temporada. Resumidamente é isso. Só um comparativo, por exemplo, no jogo passado, na vitória sobre o Miami Heat, Kobe White tinha matado 5 bolas triplas. Nesse jogo ele não matou nenhuma. O Brandon Miller tinha matado 5 bolas triplas. Nesse jogo ele matou 4, foi bem de novo. E o Miles Bridges tinha matado 5 bolas triplas, dessa vez matou apenas uma. Então, Kobe White e o Miles Bridges nas bolas triplas, que é justamente o ponto forte desse time do Charlotte, são as bolas triplas. Os dois foram muito mal. Fora com o Knipple, o play-in inteiro apagado nesses 2 jogos, tanto contra o Miami, tanto contra o Orlando. E o LaMelo errou muitos arremessos no jogo contra o Philadelphia, mas foi importantíssimo. Contra o Philadelphia não, contra o Miami, né? Errou muitos arremessos, mas foi importantíssimo na reta final do jogo. Já nesse jogo contra o Orlando, o LaMelo nem foi mal, mas o coletivo no geral do Charlotte foi abaixo. Acho que a grande decepção do lado do Charlotte Hornets foi com o Knipple, individualmente falando. Nos 2 jogos do play-in ele decepcionou. Enfim, eu fico meio triste, tá? Essa sexta-feira no geral na NBA não ocorreu da forma como eu queria que ocorresse. Vou ser bem sincero aqui, eu queria que o Charlotte passasse e quem passou foi o Orlando. E eu queria que o Warriors passasse e quem passou foi o Phoenix Suns. Então, eu não, de fato, fiquei satisfeito, mas não sou eu que escolho quem passa de fase, né? Aliás, ninguém escolhe. Os caras jogam e quem vai melhor passa. E o Orlando não foi só melhor, foi muito melhor. E por isso, o Charlotte Hornets dá adeus à temporada. E o Orlando agora enfrentando o Detroit Pistons. A diferença desse time do Charlotte pro Detroit é que o Charlotte tem um poder ofensivo muito forte quando esse time está encaixado. Muitos caras que matam bolas triplas, quando esse time está inspirado é muito difícil de parar esse time do Charlotte Hornets. Em contrapartida, o Orlando não tem todo esse brilhantismo,
mas tem um banqueiro que pode desequilibrar, tem um Desmond Bane que pode pode puxar essa pontuação. Tem ali o Franz Wagner, que é muito bom jogador, por mais que esteja sem ritmo de jogo. O Jalen Suggs traz uma intensidade muito grande e neste confronto vai ser fundamental. O Anthony Black é um bancário muito bom. Então assim, o Orlando pode dar trabalho para o Detroit. Eu acho que o Charlotte poderia dar mais trabalho, mas o Orlando mesmo assim pode dar trabalho. Vamos ver como é que vai ser esse confronto entre Orlando e Detroit. O Detroit é amplamente favorito, mas pelos brilhos individuais que esse time do Orlando pode ter, principalmente com o banqueiro Desmond Bane e Franz Wagner, eu não duvido do Orlando aprontar também não. Tá bom? Bom, é isso. Charlotte Hornets dá adeus à temporada. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!